Pessoal, então bom dia, sejam todos bem-vindos, a mais esse nosso encontro, nosso segundo encontro desse projeto que eu mais o professor Alexandre a gente está conduzindo, com a ideia aqui da gente poder desenvolver mais o nosso entendimento sobre as principais estruturas neurofisiológicas que vão influenciar, que vão impactar no comportamento humano, né? Eu acho que é um tema muito interessante para todas as pessoas, principalmente os profissionais da área de saúde, entenderem, né? Porque isso faz a gente entender mais sobre o nosso comportamento, mas também sobre o comportamento das outras pessoas. E é sempre interessante, quando a gente vai falar sobre neurociência, a gente ter ali um nivelamento, um mínimo de conhecimento sobre as principais estruturas que vão estar associadas, as principais estruturas neurológicas que vão atuar, né, influenciando todo o nosso comportamento, seja na tomada de decisão, seja na inibição de um comportamento, seja nas respostas emocionais. E aí, quando eu falo de respostas emocionais, são a diferentes estímulos. Então, existem áreas que vão responder, por exemplo, ao olfato, ao paladar, tem áreas que vão responder ao visual. Então, por exemplo, quando a gente olha uma pessoa machucada e a gente consegue projetar na gente a dor que aquele indivíduo está sentindo, né, a gente tem áreas específicas que vão estar atuando. Então, nessa aula hoje, a ideia é a gente discutir um pouco sobre as principais estruturas do sistema nervoso, tentando focar um pouco mais naquelas que a gente vai trabalhar ao longo aqui das nossas aulas, que estão envolvidas no comportamento, nas respostas emocionais. Então aqui a gente vai ter como foco 3 temas. A gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso. Em seguida, a gente pode fazer uma divisão do estudo da neuroanatomia macroscópica e da neuroanatomia microscópica. Então a gente vai focar estudando aqui quais são as principais estruturas macroscópicas que a gente consegue identificar no sistema nervoso e depois a gente finaliza falando das principais estruturas microscópicas. No nosso próximo encontro que eu irei ministrar, a gente vai falar um pouco mais sobre o funcionamento das células nervosas. Então a gente vai entrar um pouco mais na parte neurofisiológica e até mesmo bioquímica, para a gente entender como que o sistema consegue receber, processar e transmitir as informações. Isso é fundamental para a gente poder entender, por exemplo, algumas patologias, né? Entender, por exemplo, transtorno associado transtornos ansiosos, transtorno depressivo. Então é um assunto também fundamental. Estou iniciando aqui no desenvolvimento embrionário, durante ali a gestação, nos estágios iniciais, o desenvolvimento do embrião, e aqui mais ou menos ali até a 3ª semana de vida, né? Então é um processo muito rápido, a gente vai ter lá no embrião a formação de uma estrutura que forma um tubo, que a gente chama de tubo neural, aonde a gente consegue identificar algumas dilatações, que a gente vai chamar de vesículas primitivas, que são o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. À medida que a gente vai desenvolvendo, o prosencéfalo, ele dá origem a 2 estruturas, que é o telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo e o diencéfalo são essas estruturas demarcadas aqui na cor azul. Se a gente for destacar aqui, ó, marcando aqui o número 2, seria o diencéfalo, enquanto toda essa outra área seria o telencéfalo. Aquilo que a gente acaba chamando de cérebro, na verdade é o nosso telencéfalo, onde a gente vai ter o córtex cerebral, que é uma camada fina, onde a gente acumula os neurônios, que é essa camada mais superficial. Tá? Então a gente vai falar um pouco mais sobre essa estrutura aqui ao longo da nossa aula. Já o mesencéfalo, ele vai formar uma estrutura que vai manter o mesmo nome, ou seja, o mesencéfalo, que eu costumo falar que é a mesa do cérebro. O mesencéfalo é a primeira estrutura do que a gente chama de tronco encefálico. Então, o tronco encefálico, ele engloba toda essa estrutura aqui, aonde eu tenho aqui em cima, número 3, o mesencéfalo, que vai ter diversas funções, a gente vai falar um pouco mais sobre elas. E aí a gente vai ter agora o rombencéfalo, que vai formar
o metaencéfalo e o mielencéfalo. O metaencéfalo, por sua vez, ele vai dar origem à ponte, que faz a transição aqui do 3 para o 5, né? Então a ponte seria o número 4, e também forma o cerebelo, que é o pequeno cérebro. Perceba então que o cerebelo ele vai ficar atrás do tronco encefálico. E por fim, o mielencéfalo vai dar origem ao bulbo. Então o tronco encefálico ele vai ser formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. Logo atrás, a gente vai ter o cerebelo. Se a gente observar nessa imagem, perceba o seguinte, imagina o tubo, então a gente está tendo a formação desse tubo. Porém, quando começa a chegar ali por volta do 25º ao 35º dia, as estruturas que estão formando o telencéfalo e o diencéfalo começam a girar. E aí elas vão girar formando aqui um ângulo de 90 graus entre o tronco encefálico e a medula espinhal. Então a gente acaba assumindo essa posição. Isso daqui vai ser importante como referência anatômica. Vou falar um pouco mais sobre isso. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Se a gente reparar na transição do 6º mês para o 7º mês, perceba que toda a nossa área encefálica ela é lisa. Porém, nessa transição, as estruturas encefálicas começam a se desenvolver numa velocidade maior do que o crânio. E aí o que acontece com o encéfalo? Ele começa a dobrar, formando o que a gente vai chamar de giros ou circunvoluções, ele começa a dobrar e também forma essas fissuras. Então ele começa a assumir um formato mais rugoso, onde a gente tem os giros e os sulcos. Graças a isso, a gente vai ter uma área superficial extremamente maior do que se a gente mantivesse o cérebro liso. Então as circunvoluções ou giros são fundamentais para a gente ampliar a área encefálica. Com isso a gente consegue ter muito mais funções ou uma quantidade muito maior de neurônios do que a gente teria se o cérebro se mantivesse liso. E também entender que até o 9º mês, o nosso cérebro não está totalmente desenvolvido. Então a gente vai nascer e a partir do nascimento é que a gente começa a ter a finalização desse processo de desenvolvimento. Só para a gente ter uma ideia, toda a maturação do cérebro, a gente acredita que ela vai finalizar ali por volta dos 25 anos. Então até lá o nosso cérebro está se desenvolvendo, está sofrendo grandes modificações. Algumas áreas estão aumentando o volume, outras áreas estão diminuindo o volume, com base em todos os estímulos ambientais que a gente recebe. E aí, por volta do 25º ano, né, por volta dos 25 anos, a gente vai ter ali um cérebro maturado, o que seria ali um cérebro mais próximo do cérebro do adulto. Claro, né, que essa data de 25 anos a gente não vai tratar isso como um valor fixo, isso é individual, então cada pessoa vai ter esse período de maturação. E aí, essa imagem aqui, ela é importante para a gente começar a entender alguns pontos de referências anatômicos. Porque quando eu chegar e citar aqui, por exemplo, que existe uma estrutura, que é o giro fusiforme, que fica localizado ventromedialmente no lobo temporal, isso parece muito confuso. Mas se eu sei o nome das estruturas e se eu entendo das referências anatômicas, facilita a gente visualizar aonde se localiza essa estrutura. Então aqui um exemplo. Imagina a medula espinhal. Ela está crescendo. A parte da frente dela é a parte ventral ou anterior. Logo, a parte de trás é dorsal ou posterior. Então isso aqui é tranquilo. Então um exemplo. Se a gente observar que a ponte, que ela é mais dilatada, ela tem essa barriga, a ponte ela é ventral ao cerebelo. Já o cerebelo, ele é dorsal ou posterior à ponte, ao tronco cefálico. No entanto, quando a gente vai para as estruturas do telencéfalo e do diencéfalo, como eles dobraram, para não gerar dúvida, adotou-se manter o ventral, o que seria a parte da frente, mas como ele dobrou, ele veio para baixo. Então, toda vez que eu me refiro lá no telencéfalo a uma estrutura ventral, significa que ela está para baixo. O dorsal está para cima.
Já o anterior mantiveram a mesma posição, então o anterior é à frente e o posterior ele é para trás. Então, outro exemplo, a gente vai ver que aqui no telencéfalo a gente tem 5 lobos. Um dos lobos é o lobo frontal. E dentro do lobo frontal, eu ainda tenho as regiões pré-frontais. Uma dessas regiões que vai ser muito importante para a gente estudar é o que a gente chama de lobo pré-frontal dorsolateral. O que significa isso? Ele é localizado no lobo pré-frontal, ele é mais dorsal, ou seja, ele é mais para cima, e ele é mais lateral, por isso dorsolateral. Uma outra estrutura é o córtex pré-frontal ventromedial. Ele é ventro porque ele é mais para baixo, e ele é medial porque ele é mais para dentro. Então é importante a gente ficar atento a isso, até mesmo quando a gente vai estudar qualquer estrutura localizada no telencéfalo, muitas vezes os livros, os artigos vão trazer essa referência. Tá? Então, se a gente entende isso, fica muito mais fácil da gente visualizar aonde se localiza aquela estrutura. Dito isso, um outro conceito que é importante a gente entender é o conceito dos planos. Observe que a gente tem aqui 3 imagens de tomografia computadorizada, em que eu tenho aqui na primeira imagem, como se eu tivesse feito um corte nessa posição. Então imagina passando aqui um corte, cortando o cérebro nessa posição. Esse corte ou plano, a gente chama de plano coronal ou horizontal. O termo mais usado é coronal. Então perceba que a gente está vendo aqui o cérebro de frente, porém nesse corte, eu estou vendo aqui um corte do cérebro. A segunda imagem, em azul, o corte foi feito nessa posição. Isso a gente chama de corte transversal. Só corrigir aqui, eu falei horizontal aqui no coronal, na verdade é frontal, perdão. O transversal, que é nessa posição, que também pode ser chamado de horizontal. O termo mais usado é transversal. Então, um corte dessa posição aqui do cérebro. E eu posso fazer em vários níveis. Por fim, a gente tem aqui em verde o corte sagital, que é quando eu faço o corte nessa posição. Todos esses cortes são usados em exames de imagem, seja na tomografia, seja numa imagem por ressonância magnética. Então, quando a gente pega esses exames, a gente consegue identificar qual foi o corte feito para poder analisar as estruturas. Então, aqui também é importante a gente guardar esse conceito, porque muitas imagens que a gente estuda, muitas peças anatômicas, elas vêm com essa terminologia. Quando a gente vai estudar a anatomia do sistema nervoso, eu posso estudar ela do ponto de vista estrutural, então uma neuroanatomia estrutural, ou eu posso estudar do ponto de vista funcional. Tá? Estruturalmente, a gente vai dividir o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, tudo aquilo que é protegido por crânio, então temos as estruturas do encéfalo e temos a medula espinhal, protegida pelas vértebras, né? Na verdade é tudo aquilo que é protegido por ossos. Já o sistema nervoso periférico é tudo aquilo que emerge, que sai ou entra nas estruturas do sistema nervoso. O sistema nervoso central, eu posso começar a dividir eles em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, por sua vez, a gente vai subdividir em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro, por sua vez, ele é subdividido em telencéfalo e diencéfalo. E o tronco encefálico, a gente vai ter 3 estruturas, de cima para baixo, mesencéfalo, ponte e o bulbo, que são estruturas fundamentais para o funcionamento do sistema nervoso. Lá no sistema nervoso periférico, a gente vai ter os nervos e gânglios. Os nervos, a gente vai ter ao todo 31 pares de nervos espinhais, então são nervos que vão originar das vértebras, que vão levar informação para as estruturas periféricas, para os músculos esqueléticos, e vão trazer informações sensoriais da pele, do próprio músculo, das articulações, para que a gente consiga ter ciência daquilo que se passa no nosso corpo. Já os nervos cranianos, que são 12 pares, eles vão originar das estruturas do crânio.
Muitos, a grande maioria, se originam do tronco encefálico. A grande maioria dos nervos cranianos vão influenciar tanto no movimento quanto na sensibilidade das estruturas da face, do crânio. Por exemplo, o nervo trigêmeo é responsável pelo movimento de mastigação, mas também é responsável pelas informações sensoriais que vêm da boca, principalmente associado à dor e associado à temperatura. Tanto é que indivíduos com alteração ou lesão do trigêmeo podem desenvolver uma síndrome chamada de nevralgia do trigêmeo, que está associada a muita dor na região da boca. Um outro nervo que é muito importante, que faz parte dos nervos cranianos, é o nervo vago, que é um dos maiores nervos que a gente tem craniano. O nervo vago, ele é responsável por influenciar praticamente o funcionamento de todos os órgãos, à exceção ali da bexiga e das estruturas inferiores do intestino. Mas o coração, o sistema respiratório, quase todo o sistema do trato gastrointestinal é influenciado pelo nervo vago. Os gânglios são estruturas localizadas no sistema nervoso periférico, onde a gente acumula neurônios. Quando a gente fala dos gânglios, os principais gânglios que a gente estuda são os gânglios do sistema nervoso autônomo ou autonômico. Sistema nervoso autônomo já é uma forma de se estudar o sistema nervoso do ponto de vista funcional. O sistema nervoso autônomo, como o próprio nome diz, ele está fora do nosso controle autonômico. E aí ele vai ser responsável por influenciar o funcionamento de todos os órgãos internos. E a gente vai ter duas divisões do sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Existe um terceiro sistema que faz parte do sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso entérico, que vai influenciar o funcionamento, principalmente das estruturas do sistema do trato digestivo. A gente não vai falar muito sobre ele, porque ele foge um pouco aqui do nosso tema. Mas só para a gente observar essa primeira imagem, essa mulher. Ela tem uma imagem que a pupila dela se encontra dilatada e aqui no outro olho, o olho esquerdo dela, a pupila se encontra contraída. O primeiro caso, a gente chama isso de midríase e o segundo caso é a miose. O que acontece? O sistema simpático promove dilatação da pupila. O sistema parasimpático promove a constrição. Então a gente entende que para quase a maioria das funções, o simpático e o parasimpático, eles vão ter funções antagônicas, funções opostas, tá? Em raras exceções, eles acabam atuando de forma sinérgica. Observa o seguinte, toda vez que a gente aumenta a atividade simpática, geralmente é quando eu estou aumentando o meu metabolismo, quando eu estou me preparando para uma atividade, eu estou realizando uma atividade, quando eu tenho um estímulo emocional que me causa ansiedade, estresse. Então, é como se ele colocasse o nosso corpo para passar por um momento de estresse e enfrentar aquela situação. A gente acaba chamando o sistema simpático de sistema luta ou fuga. O indivíduo que está com a atividade simpática aumentada, ele tende a dilatar a pupila. A gente pode entender, então, que o indivíduo que se encontra no estado agudo de ansiedade, a pupila dele pode dilatar. E a atividade simpática aumenta o metabolismo, aumenta a excitação neural. Tá? A gente vai ver depois que isso pode ser pode ser danoso para o sistema nervoso. Principalmente quando você tem um indivíduo ali que tenha transtornos ansiosos mais elevados, como por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático. E a gente vai falar mais sobre isso. Já o sistema parasimpático, quando eu estou mais tranquilo, eu estou me alimentando, eu estou descansando, a pupila tende a contrair. Só que entenda o seguinte, não significa que todo mundo está com a pupila dilatada, é que está com o nível simpático aumentado. Por quê? Quando a luz incide no meu olho, a pupila contrai. Então a própria luz também regula a influência simpática e parasimpática aqui para os olhos. Eu só trouxe essa imagem só para poder exemplificar, O sistema simpático e parasimpático, eles são muito mais complexos. Mas a gente acaba falando um pouco mais sobre eles também para entender como que eles influenciam no nosso comportamento. E aí vamos começar a entender as estruturas do sistema nervoso central. O objetivo aqui não é que vocês decorem todos os termos, mas é que vocês visualizem
tenham essas imagens na mente, porque quando a gente começar a aprofundar falando sobre os diversos circuitos que a gente tem, é importante que essas imagens voltem na mente de vocês. Então, pegando o sistema nervoso central primeiro, a gente tem aqui o diencéfalo e o telencéfalo, que aqui está como hemisfério cerebral. Vamos lembrar que praticamente todas as estruturas que a gente vai falar aqui do encéfalo, elas são impares, elas são bilaterais, com algumas exceções. A gente vai ver essas exceções depois. Então, eu tenho dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Temos aqui, então, o início do tronco encefálico. Deixa eu só destacar aqui, ó, isso é o nosso diencéfalo. Só para a gente começar a visualizar, aqui no diencéfalo a gente vai ter o hipotálamo e o tálamo, que são duas estruturas fundamentais do sistema nervoso. Essa estrutura esbranquiçada aqui, ela é chamada corpo caloso. O corpo caloso faz a fusão dos dois hemisférios. E isso é interessante porque os dois hemisférios trabalham processando informações diferentes. Mas toda informação que é processada de um lado, eu comunico ela com o lado contralateral, seja para poder resgatar uma informação ou para informar ele daquilo que está acontecendo no meu lado direito do hemisfério. Então eles trabalham como se fosse uma unidade e o corpo caloso faz essa fusão e faz essa comunicação entre eles. Aí temos aqui então o mesencéfalo, a ponte e o bulbo que formam o tronco encefálico e logo atrás a gente vai ter o cerebelo. A gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas estruturas e eu vou tentar trazer um pouco da função deles. Só aproveitar, vocês estão vendo esse quadro aqui é puramente ilustrativo, né? Você tem o cérebro aqui esquerdo e o cérebro direito. Eu vou ter que virar para ver se eu estou fazendo certo. O cérebro direito. Ali fala, eu sou o cérebro esquerdo, eu sou mais analítico, mais matemático. Existe essa teoria de que os dois hemisférios acabam tendo funções diferentes, tá? Mas baseado em relatos de caso, de pacientes que sofreram lesões ou que nasceram sem uma metade do cérebro, parece que não é bem assim, tá? A gente vai ter uma outra aula que eu vou discutir alguns casos interessantes da literatura que fazem a gente olhar o cérebro de uma forma diferente. Não vou aprofundar muito aqui, só para a gente não fugir da nossa discussão. Então vamos começar entendendo as estruturas de baixo para cima, estudar o mais simples para a gente ir para o mais complexo. A gente vai ter aqui embaixo a medula espinhal. A medula espinhal, ela passa por entre as vértebras. As vértebras vão ter uma estrutura aberta atrás delas, que forma ali o que a gente vai chamar de um forame, né? O forame é uma abertura. É o forame medular, é um tubo que permite a medula passar por ele, só que permite também originar da medula os famosos nervos espinhais. Esses nervos são formados por milhares de neurônios. Neurônios são as células do sistema nervoso. E eu tenho tanto neurônio sensorial, neurônio motor e neurônio autonômico, né, do sistema nervoso simpático, por exemplo. Então, se eu lesionar um nervo, eu vou perder tanto informações motoras quanto informações sensoriais daquelas estruturas que a gente vai inervar. Só que a medula espinhal, ela não funciona simplesmente como uma estrutura que recebe ou manda informação. A própria medula, ela tem função de gerar movimentos, no que a gente chama de ato reflexo. Então imagine a seguinte situação, se a gente espetar a ponta do dedo de alguém com um prego ou uma tachinha, eu ativo receptores sensoriais localizados lá na pele, que vão excitar um neurônio sensorial, a informação vem até a medula espinhal, lá na medula eu mando a informação para o neurônio motor, que inerva o músculo, e aí eu tenho um reflexo. Eu tenho reflexo de retirada. Quando a gente nasce, eu vou fazer esse teste, né? Porque o meu filho vai nascer em julho, então eu vou fazer todos esses testes com ele. Quando a gente nasce com vários reflexos. Então, se você encosta o dedo aqui na bochecha do bebê, ele vira a cabeça e começa a fazer movimento de sucção, que é um reflexo para ele poder amamentar. E aí é muito comum os pais, né, colocam ali o bebê de até aproximadamente 3 meses, colocam ele em pé e aí percebe que muitas vezes ele começa a andar. Aí os pais pensam, nossa, meu filho é precoce, ele aprendeu a andar rapidamente. Só que na verdade ele não está andando. O que ele está apresentando é um reflexo de caminhada.
Tem até que tomar cuidado, porque essa sobrecarga de colocar o bebê em pé pode causar lesão nas articulações dos membros inferiores, né? Então a gente tem que ter atenção para isso. Então ele não está andando, isso é um reflexo. Se você colocar ele em pé, a medula gera esse reflexo e faz o movimento da caminhada. Observa nessa imagem, a gente tem aqui um corte transversal da medula espinhal. Perceba que tem uma estrutura de cor mais acinzentada. Se a gente observar, ela tem um formato de borboleta, um formato de H. Tanto é que a gente chama isso de H medular. A gente consegue ver que então que eu tenho essas estruturas mais acinzentadas e fora dela eu tenho aqui uma estrutura mais esbranquiçada. A gente chama essas estruturas acinzentadas de substância cinzenta, e a estrutura esbranquiçada de substância branca. A substância cinzenta é onde a gente acumula os neurônios, os corpos celulares dos neurônios. A substância branca é onde a gente tem os ramos dos neurônios que são formadas por uma estrutura lipídica chamada bainha de mielina, que tem a cor branca. Isso também a gente encontra no cérebro. Lá no cérebro a gente também vai ter substância cinzenta e substância branca. Perceba nessa outra imagem que aqui a gente tem dividido o que a gente chama de tratos ascendentes e tratos descendentes. O que significa isso? Olha quantos tratos a gente tem. Os tratos ascendentes são conjuntos de fibras que estão subindo ao longo da medula espinhal. Então perceba que cada trato está numa posição diferente e cada trato é responsável por transmitir uma informação diferente. Então, por exemplo, se eu fosse destacar aqui essa região posterior, a gente teria aqui o que a gente chama de fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Então aqui é o fascículo grácil e cuneiforme. Esses fascículos transmitem informação para cima, informações sensoriais de tato, vibração, posição do meu membro. Então, é o que a gente chama de propriocepção. Eu saber qual é a posição do meu corpo no espaço, qual o movimento que eu estou realizando. Se o indivíduo sofreu uma lesão especificamente aqui, perceba que a perda que ele vai ter é muito específica. Então, dependendo do local da lesão da medula, o comprometimento é muito específico. Aqui do lado direito, ele está mostrando as vias descendentes, ou seja, as vias que descem. Normalmente, as vias que descem são motoras. Então, quando eu mando o meu cérebro, quando o meu cérebro manda eu pegar um copo d'água, por exemplo, a informação desce por esses tratos. Nesse exemplo, seria o trato córtico-espinhal lateral. Ele chega na medula, manda a informação para o neurônio motor que sai da medula e vai até o músculo para a gente realizar esses movimentos, tá? Nosso objetivo não é aprofundar nesses tratos, eles se localizam bilateralmente, né? Aqui é só para a gente poder ver que existem inúmeros tratos que transmitem informação para a medula ou trazem informação da medula. Subindo um pouco mais, a gente chega no tronco cefálico. Lembra, o tronco cefálico tem 3 estruturas. Mais superior o mesencéfalo, no meio a ponte e mais inferior o bulbo. Aqui a gente tem uma imagem posterior, né? A gente conseguiu remover o cerebelo, a gente consegue ver aqui embaixo, então, o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Aqui em cima, a gente tem o diencéfalo, que a gente vai falar daqui a pouco. As estruturas do tronco cefálico, elas são fundamentais, primeiro, para comunicar o meu corpo com o cérebro. Segundo, para gerar algumas respostas autonômicas. Então, por exemplo, quando a gente engole um alimento, isso é um reflexo. Quem comanda isso é o bulbo. Quando a gente respira sem pensar, é o tronco cefálico que está gerando essa resposta. Se eu lesionar o tronco cefálico ali na ponte e no bulbo, esse indivíduo vai ter que usar um ventilador mecânico, porque ele para de respirar. O mesencéfalo, por exemplo, a gente vai ter que várias estruturas que vão influenciar a nossa motivação. Existe uma área do mesencéfalo chamada de área tegmentar ventral, que é ela que origina os nossos desejos, a nossa vontade de fazer algo. Ela comanda essa resposta. E também ela vai impactar na formação de hábitos. A gente vai ter uma aula depois que a gente vai falar mais sobre comportamento e hábitos. O tronco encefálico, para a gente ter uma ideia, uma terceira ou uma quarta função muito importante dele, é que é ele que excita, é ele que controla a ativação de todo o nosso cérebro. O nosso estado de alerta, o nosso estado de sono, o nosso nível
de atenção. Existe uma rede de neurônios originada no tronco cefálico que a gente chama de sistema ativador ascendente ou sistema ativador reticular ascendente. E essa rede é fundamental para excitar o cérebro. Se eu lesionar o tronco cefálico, eu posso colocar o indivíduo em coma, porque ele não tem atividade cerebral suficiente para manter um estado de alerta. Então, o tronco encefálico ele é fundamental para os nossos níveis atencionais e para a gente coordenar o nosso ciclo de sono e vigília. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver o tronco cefálico de frente. Eu tenho então aqui o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, né? A imagem não favoreceu tanto o mesencéfalo, mas ele está acima ali da ponte. Então, passado o tronco encefálico, atrás dele a gente vai ter uma outra estrutura que é o cerebelo. Antes disso, eu coloquei essa imagem, uma imagem colorida, destacando algumas estruturas importantes do tronco cefálico. Não vou aprofundar nessas estruturas, mas eu tenho aqui uma visão de frente e uma visão dorsal, uma visão posterior. O cerebelo, localizado posteriormente ao tronco cefálico, chamado de pequeno cérebro por causa do formato dele, as principais funções associadas a ele são coordenação motora, aprendizagem de movimento, o que a gente vai chamar aqui de memória operacional, o saber fazer, né? Tudo isso está associado ao cerebelo. Então, quando a gente começa a desenvolver uma habilidade motora e vai ganhando expertise naquela habilidade, o cerebelo participa nesse processo. O cerebelo também controla o equilíbrio e o tônus muscular, principalmente do tronco. Então, todo movimento que a gente faz, estende o tronco, eu preciso estabilizar o tronco, o cerebelo participa. Só que pesquisas mais recentes estão mostrando que o cerebelo também tem função cognitiva e função no controle emocional. Então a gente vai explorar um pouco mais dessas funções mais para frente, apesar de a gente ainda ter pouco conhecimento sobre esses aspectos, tá? Evoluindo um pouco mais, indo para cima, a gente chega também numa estrutura fundamental para a gente entender o comportamento humano, que é o diencéfalo. O diencéfalo é toda essa estrutura aqui. A gente vai ter uma estrutura dilatada, uma estrutura grande, que a gente consegue ver nessa imagem aqui, olha, é bilateral. Essa estrutura aqui é chamada de tálamo, e o tálamo funciona, primeiro, como um centro de retransmissão da informação do meu corpo para o cérebro. Então, todas as informações que a gente recebe, elas chegam no tálamo, nem todas, né? A grande maioria, existe uma exceção, que é o olfato, ele vai direto para o cérebro. Fora isso, praticamente todas as outras chegam no tálamo, e o tálamo decide se aquela informação vai chegar no cérebro ou não, no córtex, né? no telencéfalo ou não. Isso é importante porque se a gente parar para pensar, a grande maioria das informações que a gente recebe, a gente não toma consciência. Porém, existe uma comunicação do córtex com o tálamo que modula essa função. Todo mundo aqui já passou por isso. Às vezes você pensa numa coisa e aí de repente você vê a informação daquela coisa. Um exemplo, eu vou ter um filho e agora eu ando na rua, eu percebo que existem várias lojas de bebê. Ou seja, o meu estado de prontidão para receber aquela informação, ela modificou. Então, o meu estado cognitivo, o meu estado emocional modula as informações que eu recebo. Além disso, o tálamo tem um papel muito importante nas respostas emocionais. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente estudar alguns circuitos neurológicos que estão associados ao controle emocional. Uma outra estrutura fundamental aqui do diencéfalo é o hipotálamo. O hipotálamo, ele funciona como uma estrutura que mantém a gente vivo. Exemplo, vários comportamentos motivados, sede, fome, desejo sexual, sensação de frio, sensação de calor, tudo é resposta comportamental ao medo, à raiva, tudo isso é comandado pelo hipotálamo. O hipotálamo gera essa resposta e aí através dessa resposta a gente pode ou deixar o corpo gerar ou a gente pode inibir. Não é tão simples, mas a gente vai falar sobre isso quando a gente estudar a inibição do comportamento. O hipotálamo, ele se comunica com uma glândula chamada hipófise, que é essa glândula localizada aqui mais inferiormente. A hipófise, ela produz mais de 8 hormônios que regulam o nosso corpo como um todo.
Então existe um eixo chamado eixo hipotálamo-hipofisário. Lá no hipotálamo a gente vai ter várias áreas diferentes que vão mandar informação para a hipófise, seja liberando um hormônio, ou seja, estimulando diretamente a hipófise a produzir esses hormônios. Então, exemplo, a mulher, ela tem a regulação do ciclo menstrual graças à liberação de 2 hormônios da hipófise, que é o LH e o FSH. Mas quem comanda a liberação desses hormônios é o hipotálamo, liberando o GnRH. Outro exemplo, toda vez que a gente tem estímulo que causa estresse, o hipotálamo libera um hormônio chamado CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. O CRH vai na hipófise, faz a hipófise liberar ACTH. O ACTH vai lá no rim, na glândula suprarrenal e libera cortisol. Então a gente tem vários eixos que a gente chama de eixo hipotálamo hipofisário alguma coisa. Hipotálamo hipofisário adrenal, hipotálamo hipofisário gonadal. Tá? Esse eixo é fundamental. Por exemplo, um indivíduo que remove a hipófise, seja ele por um tumor, por exemplo, ou uma lesão, esse indivíduo vai perder a produção de muitos hormônios do nosso corpo. Então ele vai ter que suplementar vários hormônios. Então, o hipotálamo ele é fundamental para a gente entender comportamento junto com a hipófise. A gente tem aqui uma imagem, é uma visão medial do telencéfalo, né, num corte sagital, que a gente consegue também definir algumas estruturas. Eu quero só destacar novamente aqui o corpo caloso, como eu falei, faz essa comunicação entre os 2 hemisférios. Não é a única estrutura que faz isso. A comissura anterior, que é essa estrutura pequenininha, permite a comunicação de informações entre os 2 hemisférios, principalmente informações emocionais. Tá? Então é uma estrutura importante que a gente vai discutir também. O fórnix, a gente vai falar muito sobre ele quando a gente entender os circuitos associados tanto à memória quanto os circuitos associados ao comportamento emocional. Evoluindo agora, a gente chega no nosso telencéfalo. Se a gente observar essa primeira imagem, a gente já consegue visualizar aqui a divisão de 4 lobos. Eu tenho o lobo frontal, eu tenho o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. Essa divisão se dá principalmente através de alguns sulcos ou fissuras que a gente vai ter. Então, por exemplo, eu separo o lobo frontal do lobo parietal graças ao que a gente chama de sulco central. Então, o sulco central separa essas estruturas. O meu objetivo aqui não é falar o nome de todos os sulcos, nem o nome de todos os giros. Aqui, por exemplo, ó, isso é um giro. A gente tem aqui o giro opercular. Eu não vou falar sobre eles, que são muitos giros, não é o nosso objetivo. Mas perceba que o cérebro, ele é formado por essas circunvoluções que aumenta a área superficial dele. E eu quero destacar o seguinte. Se a gente observar nessa imagem, olha como que esse sulco, como que ele está muito aberto. Olha esse outro sulco aqui em cima, como ele está muito aberto. Se a gente observar na segunda imagem, os sulcos aqui eles estão mais espremidos. O que significa isso a princípio? Se você olhar a imagem de um cérebro e ver esses sulcos muito abertos, significa que esse indivíduo reduziu o volume cerebral dele. A gente observa muito isso em idosos, principalmente pacientes com Alzheimer. Então, ter esses sulcos muito abertos não é algo interessante. A gente quer ter sulcos bem espremidos, significa que eu tenho uma boa massa cerebral. Está faltando um quinto lobo, que é o lobo da ínsula, que a gente não consegue ver nessa imagem. Para a gente visualizar o lobo da ínsula, eu preciso afastar o lobo temporal do lobo frontal. Então o lobo da ínsula está lá dentro. Aí essa imagem eu acho interessante, aqui eu destaquei as principais funções, tá? Claro que isso daqui é uma visão bem reducionista, porque é muito mais amplo do que isso, a gente vai discutir mais sobre isso, mas eu destaquei algumas funções de algumas áreas. Como eu falei, existe uma teoria que acredita que o nosso cérebro, depois que a gente nasce, à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai gerando maturação do cérebro, ele vai se desenvolvendo nesse sentido, de trás para frente.
Então a gente acredita que a última estrutura a ser plenamente maturada é o lobo pré-frontal. E o lobo pré-frontal vai estar muito associado à nossa personalidade e ao nosso comportamento. Então eu vou começar a explicar um pouco de trás para frente, só para a gente acompanhar esse desenvolvimento. O lobo occipital é a porta de entrada da informação visual. Toda a informação visual entra no cérebro pelo lobo occipital. No entanto, a visão é muito complexa. A gente tem muita informação que a gente tem que processar. Eu tenho que identificar se aquilo que eu estou vendo é um objeto animado, inanimado, se é um animal, se é um ser humano, se é um rosto, se é um carro, a cor, a textura, a posição que ele se localiza no espaço, se ele está vindo na minha direção, se ele está se afastando, o formato. Então é um conjunto muito grande de informações. Toda a informação visual, ela se espalha por todo o cérebro. Então existem mais de 30 áreas para a gente processar a informação visual, ela é muito complexa. O lobo occipital, então, é a porta de entrada da visão. O lobo temporal vai estar associada à audição, então porta de entrada da audição, e ele começa já a decodificar os diferentes sons. A gente vai falar que a gente vai ter um mapa no cérebro, no lobo temporal, que começa a categorizar as diferentes características do som. Só que além disso, o lobo temporal tem função visual. Por exemplo, identificar um objeto, nomear um objeto, aquilo que eu estou vendo, é feito no lobo temporal. O lobo temporal reconhece a face, a expressão facial. Então existe uma área mais ventromedial do lobo temporal que reconhece a face. Lesão nessa área, eu vou ter incapacidade de reconhecer a face. Lobo temporal também está associado à memória. A gente vai ter ali o giro para-hipocampal, que fica mais medial ao lobo temporal, que vai ter uma comunicação com o hipocampo. Então está associado à consolidação da nossa memória de longo prazo. E também a compreensão linguística. Existe uma área de transição entre o lobo temporal e o lobo parietal, chamada área de Wernicke, que processa e interpreta toda a informação que é linguística, seja por língua de sinais, seja por braille, seja aquilo que eu estou ouvindo ou aquilo que eu estou vendo, que eu estou lendo. Toda a informação associada à linguagem é processada nessa área. O lobo parietal, localizado mais superiormente, dá para a gente a noção do nosso corpo. Então, se você sabe que você tem uma mão direita e uma mão esquerda, é graças ao lobo parietal. Se você sabe que existe o lado direito e o lado esquerdo, algumas pessoas têm dificuldade com isso, pode ser que tenha ali falta do lobo parietal, mas se você sabe que existe o lado direito e o lado esquerdo, é graças ao lobo parietal. Toda a informação de tato, de dor, de temperatura, chega no lobo parietal também. Chegamos no lobo frontal. O lobo frontal, que é um grande lobo, ele tem funções motoras. Todo movimento voluntário, intencional que eu realizo, ele parte do lobo frontal. O planejamento do movimento parte do lobo frontal. Porém, o lobo frontal, principalmente a área pré-frontal, a área mais à frente, vão ter diversas funções cognitivas e emocionais. Então, por exemplo, tomada de decisão, julgamento, análise, planejamento, inibição do comportamento, empatia, então me colocar no lugar do outro, analisar o sofrimento do outro, memória de trabalho. Então, para você acompanhar isso que eu estou explicando, vocês estão usando a memória de trabalho, estão tentando processar essa informação, resgatando talvez informações que vocês já tenham armazenadas, comparando isso, tentando interpretar isso, tá? Então isso é memória de trabalho. A atenção, concentração, a gente vai ver que são coisas semelhantes, mas distintas, estão associadas ao lobo frontal. A minha personalidade, a minha noção de moral, de ética, está associada ao lobo frontal. Então, o nosso comportamento ele é muito influenciado pelo lobo frontal. E aí, por fim, temos aqui o lobo da ínsula, que tem várias funções, como, por exemplo, nojo e repulsa. A área da ínsula, ela recebe informações olfativas e do paladar, gustativa. Então, quando a gente sente um cheiro de um alimento estragado,
e a gente tem repulsa para aquilo, eu tenho atividade do lobo da ínsula. Só que ela também está associada a controle vísceromotor, então regula a função motora das vísceras, o comportamento alimentar. Eu sinto um cheiro de alimento agradável, a ínsula também é ativada. E aí ela acaba contribuindo pelo desejo de comer aquele alimento. E também parece que ela tem funções emocionais e funções associadas à memória. Principalmente memória afetiva associada a um cheiro, por exemplo. Quando a gente sente um cheiro de algo, nossa, isso me lembra meu pai. Tá? Quando a gente come alguma coisa que lembra a nossa avó, parece que a ínsula também vai estar associada a isso. A gente vai explorar um pouco mais quando a gente falar principalmente sobre memória. Então esses são os 5 lobos que a gente vai ter. Destaquei algumas funções importantes associadas a eles. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso em outras aulas. Aqui a gente tem mais 2 imagens mostrando um corte coronal e um corte transversal do cérebro. Tá? Eu quero só chamar a atenção, vocês estão vendo esse conjunto de fibras de cor meio azulada, meio arroxeada passando aqui? Isso é chamada cápsula interna. A cápsula interna é a comunicação do cérebro com as outras áreas. Por quê? Olha lá, Tiago, aquilo que você falou de ponte cruzada. Eu vou mandar essas fibras, elas vão cruzar lá embaixo no tronco cefálico, ó, e vão lá para o corpo. Por que eu estou destacando a cápsula interna? A grande maioria das pessoas que sofrem derrame, o derrame acontece nessa área, tá? Aí por isso que o indivíduo perde tanto o movimento quanto a sensibilidade do lado oposto ao derrame. Então, de fato, é a área mais acometida em derrame. Aqui a gente tem uma outra imagem mostrando mais ainda essa cápsula interna, mostrando elas passando aqui. Observa nessa outra imagem que a gente tem fibras que comunicam os 2 lados, aqui no caso o corpo caloso. A gente tem fibras que comunicam áreas vizinhas do cérebro e a gente tem fibras que vão sair do cérebro e vão para o corpo ou vão vir do corpo para o cérebro. Então o cérebro está se comunicando o tempo todo entre si e se comunicando com as estruturas periféricas. Se a gente observar destacado aqui em amarelo, existe um conjunto de estruturas aqui chamado núcleos da base. Os núcleos da base, a gente vai falar mais sobre eles, são fundamentais no controle do comportamento. Então, por exemplo, o paciente com Parkinson tem disfunção em um desses núcleos da base, só que os núcleos da base também estão associados a funções cognitivas e à formação de hábitos. Toda vez que você faz algo que você acredita que seja recompensador para você, você vai ativar uma dessas áreas, que a gente chama de formação reticular. E aí você ativa elas e te dá o desejo por aquilo ou te dá a sensação de recompensa. Então os núcleos da base, a gente vai falar mais sobre eles em outras aulas, também vai ser importante para a gente entender, por exemplo, alguns transtornos que algumas pessoas podem ter em relação ao desejo do comportamento. Essas 2 imagens é só para a gente ver como que a gente já tem um conhecimento muito mais amplo hoje sobre as áreas funcionais do cérebro, né? Se a gente perceber, claro que isso aqui é um resumo, tá? A gente tem muitas áreas espalhadas pelo cérebro que se dedicam a algumas funções específicas. Então, por exemplo, como eu falei aqui na transição do lobo temporal para o parietal, a gente tem uma área que está associada à compreensão da linguagem. Essa área vai se comunicar com essa outra área no lobo frontal que me permite executar a fala. Essa área é chamada área de Broca. Olha ela aqui nessa outra imagem lá. A área de Broca ou a área de Broca, que fica aqui no que a gente chama de giro opercular do lobo frontal. Então, o cérebro é uma estrutura extremamente complexa, que a gente ainda está tentando entender como que o cérebro funciona. Se alguém acredita que a gente utiliza apenas 10% do cérebro, entenda que essa teoria ela já não é mais aceita, pelo menos para a grande maioria dos pesquisadores, tá? O que a gente acredita é que você utiliza 100% do cérebro, 100% daquilo que você tem para utilizar. Mas aí você pensa, poxa, mas como é que eu tenho a capacidade tão grande de aprender? E aí que vem uma das características mais fantásticas do cérebro, que é o que a gente chama de neuroplasticidade. Então o nosso cérebro está o tempo todo fazendo várias ligações e ao mesmo tempo limpando, podando várias ligações.
A capacidade de esquecimento, ela também é uma capacidade fantástica, porque, entre aspas, ela libera o nosso cérebro para ter mais espaço. Então a gente acredita que, de fato, o cérebro ele tem uma capacidade que é finita. A grande maioria das informações a gente esquece. A gente vai ter uma aula sobre memória, e aí eu vou trazer as informações de um dos maiores pesquisadores de memória do mundo, que infelizmente faleceu há 2 anos atrás, que é o Ivan Esquerdo, que era argentino naturalizado brasileiro, tá? E ele tem livros fantásticos na área de memória. E aí ele traz várias dessas hipóteses, mostrando então como que a gente reorganiza as informações, e que é interessante porque se eu conheço isso, eu posso usar estratégias para tentar facilitar, por exemplo, o meu aprendizado, ou um aprendizado de algum paciente, algum cliente, algum amigo. Tá? Então a gente tem muitas áreas espalhadas no cérebro que vão ter funções variadas. Essas 2 imagens aqui, elas ilustram um pouco dos núcleos da base, também chamado de gânglios da base, e as estruturas límbicas. Os núcleos da base, como eu falei, eles vão ter funções extremamente importantes na coordenação no controle motor, também no aprendizado motor, só que a gente vai explorar mais as funções associadas ao comportamento, ao hábito, ao vício, porque eles geram repetição de comportamento. Então a gente vai discutir mais sobre os núcleos da base. As estruturas límbicas, eu sempre falou em estrutura límbica, você pensa em emoção, em comportamento emocional. Eu considero uma das estruturas mais complexas para a gente estudar, porque são muitas estruturas que formam um circuito complexo. Um dos circuitos chamado circuito de Papez. A gente vai discutir ele até para a gente entender, por exemplo, síndrome do pânico. O que acontece com esse indivíduo associado ao circuito de Papez. A gente vai falar sobre as estruturas límbicas quando a gente for estudar, por exemplo, crianças que sofrem maus tratos, abuso, negligência, como que isso modifica a dinâmica do cérebro delas. Tá? Indivíduos que têm transtorno de ansiedade, a gente vai ver que tem alterações das estruturas do sistema límbico. Então a gente vai trabalhar essas duas redes de estruturas mais adiante. Com isso, a gente finaliza a parte da macroanatomia neurológica e vamos aprofundar um pouco mais sobre as estruturas microscópicas. E aí eu gosto de começar isso fazendo uma pergunta, e eu queria ver a resposta de vocês. Vocês sabem mais ou menos quantos neurônios a gente tem? Alguém? Eu vou dar uma dica. Tem um livro muito famoso de neurociência que se chama 100 bilhões de neurônios. Uma pesquisadora americana, uma neurocientista, ela desenvolveu uma tecnologia que ela pegou uma área do cérebro, usou uma substância que deixou só os núcleos dos neurônios, ela centrifugou, contou os núcleos e aí fez uma estimativa algo aproximado entre 86 bilhões. Então fica entre 80 e 90 bilhões. Tá? Então é mais ou menos o que a gente tem, ou seja, é muito neurônio, porém, e aí se você considerar que cada neurônio pode fazer em torno de 10 mil sinapses, a gente tem trilhões de sinapses no cérebro, que são as comunicações. E olha que interessante, no cérebro a gente tem 2 células nervosas, que são os neurônios e as células da glia. Só para a gente ter uma ideia, a gente chega a ter cerca de 10 células da glia para cada um neurônio. Então, se eu tenho cerca de 86 bilhões de neurônios, eu tenho cerca de 860 bilhões de células da glia. As células da glia têm diversas funções. Tem função estrutural para manter o neurônio na posição, tem função de limpar o cérebro, limpar o sistema nervoso central, tem função como se fosse imunológica. Então, por exemplo, a micróglia, que é essa estruturazinha pequenininha, ela origina de células imunológicas, então ela protege o cérebro contra a invasão de agentes de micro-organismos, por exemplo. A gente tem os astrócitos que, além de sustentar o cérebro, se ligam aos vasos sanguíneos, pegam glicose do sangue para entregar para os neurônios. Então ela tem função tanto de suporte, quanto de função de levar nutriente para os neurônios. Só que assim, tem mais outras funções, tá? Ela também tem função de proteção.
A gente vai ter aqui células que são os oligodendrócitos e células de Schwann que formam a bainha de mielina. A bainha de mielina é uma capa formada de gordura que envolve os axônios dos neurônios e que tem função de facilitar a transmissão da informação pelos neurônios. Existem outras células, eu não vou aprofundar em todas elas, tá? Mas eu quero destacar aqui a célula NG2. Essas células são relativamente recentes, a descoberta delas, e olha que bacana, a gente sabe hoje em dia que essas células têm função embrionária, ou seja, são células tronco. Então parece que se a gente estimular essa célula, ela forma novas células, inclusive novos neurônios. Então a gente tem observado, tem identificado, né, a literatura tem estudado e pesquisado, identificado, que a gente tem capacidade de aumentar o número de neurônios, algo que a gente acreditava que não acontecia. A gente sabe já que o hipocampo é uma das principais áreas que a gente consegue aumentar o volume dessas células, tá? Mas a gente ainda está caminhando nos estudos para entender quais estímulos são capazes de promover a ativação dessa célula para ela formar novos neurônios. Se a gente observar aqui nessa imagem, um neurônio, isso daqui é o que a gente chama de neurônio típico. Ele tem um corpo celular, né, onde está o núcleo dele, e todo o maquinário metabólico dele. Ele tem essas árvores brotando dele, que são os dendritos. Lá nos dendritos, se a gente aumentar a imagem, a gente vai ver que dos próprios dendritos originam projeções chamadas de espinhas dendríticas. A espinha dendrítica aumenta a área de comunicação desse neurônio, porque um outro neurônio vai vir e vai se comunicar nessa espinha dendrítica. Tem trabalhos que já mostraram que pacientes com transtorno do espectro do autismo têm redução significativa das espinhas dendríticas. O que significa isso? Aqueles neurônios deles fazem menos comunicação. Então tem alguns transtornos que a gente está identificando que se originam por alteração da espinha dendrítica, ou a alteração da espinha é uma consequência da condição que o indivíduo tem. Além disso, a gente tem um outro prolongamento, que é o axônio, que é geralmente o prolongamento mais longo, que vai formar os terminais sinápticos, os terminais do neurônio. Esses terminais vão inervar outras estruturas, como por exemplo aqui uma fibra muscular, formando o que a gente chama nesse caso de junção neuromuscular. Aqui ele vai liberar um neurotransmissor quando esse neurônio for estimulado. A gente vai ter vídeos falando sobre todos os principais neurotransmissores, como que eles atuam, quais são as funções que eles apresentam. Então o neurônio, como que ele funciona? Ele é estimulado por um neurônio anterior a ele, normalmente. Ele é estimulado, a informação origina um impulso elétrico que atravessa o axônio, chega no terminal do neurônio e a gente libera um neurotransmissor para a célula vizinha. Aquela célula pode ser um outro neurônio, uma glândula ou uma fibra muscular. Essa imagem que ela é clássica da neurociência, é uma imagem que foi publicada pela primeira vez por um histologista chamado Santiago Ramon e Cajal. Apesar desse nome é uma pessoa só, tá? Santiago Ramon e Cajal, ele utilizou uma substância que é o dicromato de prata, ele aplicou nos neurônios, e aí como ele tinha tecnologia suficiente, ele tinha um bom microscópio, ele conseguiu identificar os neurônios e conseguiu identificar que os neurônios não estão ligados. Existe uma justa posição entre eles, né, que ficou conhecido mais tarde como sinapse. Então, o Santiago Ramon e Cajal, ele mudou uma visão que se tinha do funcionamento do cérebro, tá? A gente elaborou um vídeo que ficou bem interessante, que a gente fala da linha do tempo da neurociência. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir, convido a assistir. E lá quando eu falo do Santiago Ramon e Cajal e do Golgi, dê uma atenção especial que eu vou explicar um pouco sobre... Lá a gente explica um pouco sobre essa teoria que foi modificada, tá? Então, graças a ele, a gente começou a identificar os neurônios, as estruturas diferentes. Então, aqui a gente tem uma imagem de um neurônio típico. Eu chamo neurônio típico porque esse é o neurônio que vem na nossa cabeça, tá? Mas existem neurônios de formatos variados. Mas todo neurônio vai ter um corpo celular,
vai ter os dendritos, e lá nos dendritos a gente tem as espinhas dendríticas. Tem um axônio, que pode ser maior ou menor do que esse daqui. O axônio normalmente é formado de bainha de mielina, que são essas estruturas que são formadas por células da glia. A informação do neurônio, ela sempre se direciona de forma anterógrada, ou seja, sempre do corpo celular para o terminal do neurônio. Lá no terminal do neurônio, a gente vai ter ali a liberação de neurotransmissores. E aí esse neurotransmissor vai se ligar num receptor numa próxima célula, gerando uma resposta específica. A gente vai entender melhor na minha próxima aula, quando eu falar de neurofisiologia, a gente começa a entender como que esses neurotransmissores funcionam, aonde eles se ligam e quais são as respostas que eles vão gerar naquela próxima célula. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente estuda psicofármacos, todo psicofármaco vai atuar, direto ou indiretamente, nisso daqui. Ele pode, por exemplo, inibir a recaptação desse neurotransmissor. A maioria dos antidepressivos atuam dessa forma. Eu quero inibir a recaptação desse neurotransmissor para aumentar a duração do efeito dele. Substâncias de abuso também vão atuar modificando a liberação, geralmente aumentando a liberação dessas substâncias. Tá? A gente depois vai falar um pouco sobre essas substâncias, falar sobre uma discussão que existe em relação a cannabis, né? A maconha medicinal, a maconha de uso recreacional. A gente vai entender que existe uma diferença na atuação do CBD, que é o canabidiol, e do THC, tá? Que é o tetrahidrocanabidiol. Existe uma diferença entre eles, a gente vai falar sobre isso, mas tudo se resume basicamente aqui à interação desses neurotransmissores. Então, pessoal, evoluindo aqui, a gente tem uma imagem, microscopia óptica ampliada em mais de 1000 vezes, em 10.000 vezes, a gente consegue ver aqui os neurônios. Então, olha aqui como é que seria um neurônio, né? Aqui, Ricardo, a tecnologia como ela modificou, tá vendo? Essa imagem aqui é sem marcador intracelular, tá? Então, a gente tem aqui essa imagem mostrando aqui o corpo celular, os dendritos e o axônio. Essa outra imagem também, ampliada mais ainda, se não me engano, aqui ampliada em 1 milhão de vezes, eu consigo ver, olha a quantidade de terminações de neurônios que eu tenho em um único neurônio. Então, imagine isso tudo aqui trabalhando em um único neurônio. Aí a gente chega nessa última imagem, que ela é bem interessante. Olha o que a gente começa a ver. Que um único neurônio, ele recebe informações de vários outros. A gente chama isso de convergência. Só que aqui eu tenho neurônio que excita, neurônio que inibe. Então, o que acontece aqui nessa região? A gente tem uma modulação. E essa modulação é fundamental. Talvez se eu perder a modulação, o meu neurônio pode ficar muito excitado. Isso pode estar associado, por exemplo, à crise convulsiva, à epilepsia. Do contrário, se a minha modulação é perdida e eu vou tender a ir para uma inibição, eu vou ter perda de motivação, eu vou ter perda de atenção. E um único neurônio, ele espalha a informação para vários outros. A gente chama isso de divergência. Então, o sistema nervoso está fazendo isso o tempo todo. Um único neurônio está recebendo informação de vários outros, processa isso e ele espalha essa informação. Claro que isso tem que ser muito bem controlado. Eu não posso sair espalhando a informação sem controle, porque senão eu acabo ativando áreas que eu não queria ativar. Então, o nosso cérebro, funcionalmente, né, essas redes de neurônios são muito eficientes. E isso também vai ser assunto que a gente vai discutir no nosso próximo encontro. Pessoal, com isso então a gente chega ao final desse nosso encontro. Né? Como eu falei, são muitas informações. O objetivo aqui não é que vocês tenham guardado ou decorado todos esses nomes, mas é que começa a ficar visual para vocês quais são as estruturas. Porque a nossa ideia é tentar aprofundar bastante sobre essas estruturas e esses circuitos, com um foco muito grande em relação a comportamento, hábito, em relação a sono, né, que vai estar associado a comportamento. Tranquilo? Então, excelente final de semana para vocês. Mais uma vez, obrigado pela participação. Até o nosso próximo encontro.